Oi, pessoal. Estamos de volta com o nosso Desmistificando o Espiritismo. E hoje, no nosso episódio 36, a gente vai dar início para o terceiro livro, para o terceiro bloco, né, do Livro dos Espíritos. Então, se a gente recordar, o Livro dos Espíritos ele é dividido em quatro grandes partes, né, que são chamadas livros também. E aí a gente tem, então, a gente lógico, passou pela introdução, né? Depois a gente falou do livro primeiro. E o que é o livro primeiro? É aquele que fala das causas primeiras, ou seja, das causas primárias, as causas fundamentais de todas as coisas. Então ele fala de Deus, fala da constituição do universo, né? Fala da criação, dos elementos que constituem a criação e fala do princípio vital. Depois, no livro segundo, ele fala do mundo espiritual, o mundo dos espíritos, e lá ele explica, né, o que são os espíritos, o que é a encarnação, a desencarnação, como são as muitas existências, fala sobre como é que é a vida espiritual, fala sobre a saída e a volta do espírito para a matéria, fala sobre as condições de emancipação da alma, ou seja, quando a alma se liberta do corpo, né, e o que acontece, quais são as possibilidades que tem, fala da interação dos encarnados com os desencarnados, né, fala de como os espíritos interferem na nossa vida, fala das ocupações e das missões dos espíritos e explica a diferença entre os tipos de existência e vamos dizer assim, os tipos de vida que existem entre as formas minerais e as plantas, os animais, o homem, né? Fala um pouco da metempsicose, que é a ideia de que o espírito poderia encarnar numa criatura inferior depois, e ele fala que o espiritismo fala que não, que essa ideia é uma ideia errônea, segundo os espíritos, porque os espíritos não podem involuir, eles só podem evoluir. E aí, finalmente, a gente chega no terceiro livro, que é o livro que trata das leis morais. E, bom, qual que é o objetivo desse livro? Nesse livro, que eu acho que talvez seja uma das partes mais importantes para a gente na Terra, né? No nosso momento, eu não digo no nosso momento agora, nos nossos anos, mas na nossa geração, né? Nos últimos séculos, principalmente, né? E, na verdade, em toda a história da evolução humana, porque esse capítulo ele vai tentar mostrar como a lei divina ela é a lei natural, que as leis da natureza refletem as leis da divindade, e aí o Kardec separou, junto com os espíritos, né, em 10 grandes leis, né, ele tentou classificar as leis mais ou menos de acordo com o decálogo, né, com os 10 mandamentos, e eu falo isso porque é mais ou menos a ideia de como é que se conecta, né, as leis que eles tentaram descrever com as ideias que foram trazidas pelo Moisés e reforçadas por Jesus através do amor, né? E ele termina esse livro falando da perfeição moral. Então, do que é ser perfeito moralmente, né? Então, hoje nós vamos começar falando dessa questão, né, que trata o capítulo 1 desse livro 3, que é a lei divina ou lei natural. Vamos lá. Características da lei natural. Questão 614. O que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela indica o que ele deve fazer ou não fazer, e ele só é infeliz porque se afasta dela. 615. A lei de Deus é eterna? O Espírito diz para ele: é eterna e imutável como o próprio Deus. Quer dizer, nunca muda, né? A lei de Deus é sempre a mesma. 616. É possível que Deus tenha prescrito aos homens em certa época aquilo que lhe proibiria em outra época? Quer dizer, será que Deus um dia falou para os homens fazer uma coisa e depois falou outra? Aí ele fala: Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a mudar suas leis por serem imperfeitas. Mas as leis de Deus são perfeitas. A harmonia que rege o universo material e o universo moral se baseia em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. 617. Qual a abrangência das leis divinas? Quer dizer, o que elas incluem, né? Elas se referem a alguma outra coisa além da conduta moral? E a resposta é: todas as leis da natureza são leis divinas, uma vez que Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria,
quer dizer, o cientista, né, na linguagem dele. O homem de bem estuda e pratica as leis da alma. Aí o Kardec complementa a pergunta. 617A. É permitido ao homem se aprofundar nessas leis? Aí o Espírito fala para ele, sim, mas uma única existência não lhe basta para isso. Quer dizer, é possível o homem se aprofundar nas leis de Deus, mas uma existência não dá para aprender tudo. E aí o Kardec completa. O que são de fato alguns anos para se adquirir tudo o que constitui o ser perfeito, mesmo se considerada apenas a distância que separa o selvagem do homem civilizado. Ele sempre faz essa comparação, porque para eles, naquela época, era uma comparação gritante, né? A mais longa existência que se possa imaginar é insuficiente, e mais insuficiente ainda quando é curta, como acontece com a maior parte dos homens. Quer dizer, não importa o quanto sua vida seja longa, não dá para aprender tudo o que tem para aprender, né? Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta. São as leis físicas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. As outras dizem respeito especialmente ao homem em si mesmo e às suas relações com Deus e com seus semelhantes. Abrangem tanto as regras da vida do corpo quanto as da vida da alma. São as leis morais. Fica bem claro, né? Questão 618. As leis divinas são as mesmas para todos os mundos? Aí o Espírito fala. A razão nos diz que elas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que os habitam. E faz sentido, né? Então, quer dizer, as leis de Deus são as mesmas, mas ele aplica, né, essas leis de maneira proporcional ao entendimento das criaturas, né? Então, um mundo mais avançado, Deus exige mais delas, né? Elas precisam viver de forma a estar mais alinhadas com o pensamento divino. As criaturas mais ignorantes, Deus tolera que elas cometam ainda alguns erros enquanto elas não entendem esses erros. Conforme elas vão entendendo, vai sendo exigido delas cada vez mais, que é o natural, como seria com uma criança, né? Origem e conhecimento da lei natural. Questão 619. Deus facultou a todos os homens, ou seja, deu a todos os homens as condições de conhecer sua lei? A resposta é: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que desejam pesquisá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, pois é preciso que o progresso se realize. E aí o Kardec completa. A justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência desse princípio, pois a cada nova existência, sua inteligência se acha mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é o bem e o que é o mal. Se para ele tudo tivesse que se realizar numa única existência, qual seria a sorte, quer dizer, qual seria o destino de tantos milhões de seres que morrem todos os dias embrutecidos na selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que deles tenha dependido o seu próprio esclarecimento? E aí ele deixa anotado aqui que as questões 171 e 222 falam disso também. 620. Antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que após sua encarnação? Aí o Espírito fala. Ele a compreende de acordo com o grau de perfeição a que tenha chegado. E dela guarda a intuição quando unido ao corpo. Mas os maus instintos do homem fazem frequentemente que ele esqueça a lei de Deus. 621. Onde está escrita a lei de Deus? E a resposta é: na consciência. E aí o Kardec completa 621A. Uma vez que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de ela lhe ser revelada? Aí o Espírito fala para ele, ele a tinha esquecido e desprezado. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. 622. Deus confiou a alguns homens a missão de revelar sua lei? A resposta é sim, certamente. Em todos os tempos houve homens que receberam essa missão. São espíritos superiores, encarnados com o objetivo de fazer a humanidade progredir. 623. Os que têm pretendido instruir os homens, os que têm tentado instruir os homens na lei de Deus,
Não se enganaram algumas vezes, fazendo-os transviar-se, ou seja, errarem o caminho frequentemente por meio de falsos caminhos, ou seja, fazer eles se perderem dos caminhos? Aí ele fala: os que não eram inspirados por Deus e que por sua ambição se atribuíram uma missão que não lhes foi confiada, certamente podem ter dado causa a que os homens se transviassem. Quer dizer, aqueles que quiseram falar, eu vou mostrar o caminho para Deus por conta própria, porque não era uma missão dele, mas ele quis se dar essa missão, eles podem ter errado mesmo. Entretanto, como eram afinal homens geniais, quer dizer, grandes homens, né? Homens de inteligência, de sabedoria, né? Mesmo entre os erros que ensinaram, muitas vezes se encontram grandes verdades. 624. Qual é o caráter do verdadeiro profeta? A resposta é: o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Você pode reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Deus não pode se servir da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Aí, 625. Qual é o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta é Jesus. É simplesmente essa a resposta, Jesus. E aí o Kardec comenta: para o homem, Jesus representa o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Ou seja, Jesus é o melhor que é possível um ser humano ser na Terra. Deus o ofereceu a nós, né, como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei. Porque sendo Jesus o ser mais puro que já apareceu na Terra, o Espírito Divino o animava. Quer dizer, ele era inspirado por Deus para que ele fosse o guia que nós precisássemos, né? Se alguns dos que tentaram instruir o homem na lei de Deus algumas vezes o fizeram errar por meio de falsos princípios, foi porque se deixaram dominar por sentimentos muito terrenos e porque confundiram as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos deles apresentaram como leis divinas o que eram simples leis humanas, criadas para servir às paixões e para dominar os homens. 626. As leis divinas e naturais só foram reveladas ao homem por Jesus? Antes dele, as pessoas só as conheciam por intuição? Aí o Espírito corrige, ele fala: já não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-las e ensiná-las, as leis de Deus, né? Desde os séculos mais remotos. Por meio de seus ensinos, mesmo incompletos, prepararam o terreno para receber a semente. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, o homem pôde conhecê-las quando quis procurá-las. É por isso que os preceitos, quer dizer, os princípios, né, que elas consagram, têm sido proclamados em todos os tempos pelos homens bons. E é também por isso que encontramos os seus elementos na doutrina moral de todos os povos que já saíram da barbárie, mesmo que incompletos ou desfigurados, quer dizer, distorcidos, né, pela ignorância e pela superstição. 627. Já que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino dado pelos Espíritos? Terão eles mais alguma coisa a nos ensinar? Quer dizer, Jesus já não veio falar? O que mais que os Espíritos têm que falar? Muitas vezes, a palavra de Jesus era alegórica, quer dizer, era sentido figurado, e em forma de parábolas, em forma de histórias, né? Porque ele falava de acordo com a época e os lugares. Então, ele falava de acordo com a época e os lugares que ele viveu, né? Agora, é preciso que a verdade seja capaz, que todos possam entender a verdade. Que ele fala que a verdade seja inteligível para todos. É necessário explicar e desenvolver aquelas leis, já que são muito poucos os que as compreendem e menos ainda os que as praticam. Nossa missão é abrir os olhos e os ouvidos de todos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, que da religião e da virtude só têm a aparência. E fazem isso a fim de esconder as suas torpezas, né, os seus erros, as suas fraquezas.
O ensino dos espíritos deve ser claro e sem equívoco, sem enganos, de forma que ninguém possa alegar ignorância e todos possam julgá-lo e apreciá-lo com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem anunciado por Jesus. Daí a necessidade de que ninguém possa interpretar a lei de Deus de acordo com suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Ou seja, Jesus veio e falou tudo, mas ele falou do jeito que era possível falar naquela época, para as pessoas que estavam lá. E hoje a ideia é que os espíritos venham para não deixar dúvida, para deixar muito claro para todo mundo, em todo lugar, né? Para que não haja uma pessoa que possa querer distorcer, porque em todo lugar a verdade vai estar. Para que os orgulhosos, né, e os que têm más intenções não consigam distorcer a verdade, porque ela está escancarada em todo lugar. 628. Porque nem sempre a verdade foi colocada ao alcance de todos. Aí a resposta do Espírito é necessário que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. É preciso se acostumar com ela pouco a pouco, senão ofusca. Quer dizer, aquela luz muito forte, de repente você não enxerga nada, né? Deus jamais permitiu que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que estão sendo dadas hoje. Hoje, na época deles, né? Havia na antiguidade, como vocês sabem, alguns indivíduos que tinham a posse do que consideravam uma ciência sagrada e da qual faziam mistério para aqueles que eram tidos como profanos. Pelo que vocês conhecem nas leis que regem esses fenômenos, devem compreender que eles recebiam apenas algumas verdades esparsas, quer dizer, algumas verdades espalhadas dentro de um conjunto de enganos, e que na maioria dos casos era emblemático, quer dizer, era símbolo, né? Entretanto, para o homem estudioso não há nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião que seja desprezível, porque todos guardam o germe de grandes verdades, que embora pareçam contraditórias entre si, já que estão espalhadas em meio a acessórios sem fundamento, quer dizer, muitas coisas que não precisavam estar ali, são facilmente coordenáveis graças à chave que o Espiritismo está dando a vocês, de uma infinidade de coisas que até aqui para vocês parecia sem razão alguma, e cuja realidade está hoje demonstrada de maneira que não se pode negar. Não deixem de tirar temas de estudo desses materiais. Eles são riquíssimos e podem contribuir bastante para a instrução de vocês. É importante a gente notar, né, que nessas questões, nessas últimas questões, fica claro que a lei de Deus, por ela fazer parte da gente, né, houve homens que vieram homens, a gente fala assim, houve pessoas que vieram no mundo para ajudar a lembrar a gente da importância dessas palavras e dessas ideias para o nosso crescimento espiritual, né? E é interessante que os espíritos deixam bem claro, eles falam assim, olha, as coisas vieram conforme elas tiveram que vir. E em cada momento o que era possível foi sendo trazido. E ele deixa bem claro, ele fala assim, olha, qualquer pessoa que esteja tentando entender alguma coisa de boa fé, nenhuma dessas ideias deve ser desprezada por completo, porque no meio dos erros tem grandes verdades. Então, assim, aproveitem essas coisas. Ele fala, não é porque não é a gente que está falando agora, que é um texto antigo, que está tudo errado. Como eles sempre falam, avaliem aquilo que vocês estão vendo. Tem coisas que fazem sentido diante da lógica do amor e da caridade, né, que é a lógica da lei de Deus e que os espíritos vêm trazer para a gente. Então, isso é importante para que a gente se lembre, é uma lição de humildade até para a gente, né? Porque muitas pessoas, em muitas religiões, inclusive dentro da visão espírita, que elas se consideram melhores ou mais sábias por serem espíritas, por terem conhecimentos que são trazidos pelos espíritos. Embora os espíritos digam que esses conhecimentos que estão sendo trazidos, eles são uma maneira clara de mostrar as coisas, não quer dizer que em outras visões religiosas não se pode tirar a lição real, né,
que o amor de Deus trouxe para as pessoas de acordo com os momentos da vida e com o tempo, né? Mas que é possível encontrar essa verdade em todo lugar porque ela está em todo lugar desde que a gente saiba o que procurar e como olhar para essas coisas. Então que a gente se lembre sempre dessa lição de humildade quando a gente julgar a forma como o outro vê o mundo. A gente deve olhar para as coisas, ver o que faz sentido, o que é bom, estimular o que é bom e evitar o que a gente entende que está errado e que faz mal, né? Sucessão o bem e o mal. Questão 629. Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra do bem proceder, ou seja, a distinção entre o bem e o mal. Ela é fundamentada na observância, ou seja, na observação da lei de Deus. O homem age bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. 630. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo o que é conforme a lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é agir de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir, quebrar essa lei. 631. O homem tem meios de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Ele fala sim, quando crê em Deus e quer saber disso. Deus lhe deu inteligência para distinguir um do outro. Então, quer dizer, Deus deu inteligência para que a gente saiba separar o que é bom e o que é mal. 630. Antes disso, eu queria fazer um comentário, né? Ele fala quando crê em Deus e quer saber. Assim, quando eu falo em crer em Deus, isso é um comentário particular meu, tá, gente? Eu entendo que não é só o fato de a pessoa acreditar em Deus ou não, mas se a pessoa tem aquela índole, né, do pensar nos outros e de buscar o bem, né, e ela, por sua inteligência, ela entende o que é bom para os outros e para si mesma, né, e o que é bom para todos, e quando alguma coisa diverge do que é bom para todos, então ela é capaz de distinguir o bem do mal. Mesmo que na cabeça dela ela ainda não tenha essa ideia da existência de Deus, claro. Eu falo isso porque às vezes a gente tem a ideia de que, não, se essa pessoa não acredita em Deus, ela é ruim. E não é bem verdade. É que algumas pessoas, elas não acreditam na forma como Deus foi apresentado para elas, né? Mas isso não quer dizer que elas não possam ser boas pessoas com intenções claras e boas, né? Com a sabedoria, a inteligência para perceber a diferença do bem e do mal e desejar o bem porque ele é melhor para todo mundo. Eu acho que isso é importante ser dito sempre, para que a gente se lembre de não julgar o outro nesse sentido. Agora sim, 632. Por estar sujeito ao erro, o homem não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e acreditar que faz o bem quando na verdade faz o mal. Aí o Espírito responde para ele: Jesus lhes disse: vejam o que gostariam que fizessem a vocês ou não fizessem. Tudo se resume nisso. Vocês não se enganarão. 633. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode ser aplicada à conduta pessoal do homem para consigo mesmo. Ele achará na lei natural a regra dessa conduta e um guia seguro, quer dizer, ele entende isso com o outro, mas e com ele? Como que ele vai saber? Aí a resposta: quando vocês comem em excesso, isso faz mal para vocês. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida do que vocês necessitam. Quando vocês ultrapassam essa medida, vocês são punidos. É assim em tudo. A lei natural traça para o homem o limite de suas necessidades. Quando ele ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Se o homem sempre escutasse essa voz que lhe diz chega, basta, ele evitaria a maior parte dos males de que acusa a natureza. 634. Por que o mal está na natureza das coisas? Falo do mal moral. Deus não poderia ter criado a humanidade em melhores condições? Aí o Espírito fala: nós já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Foi lá na questão 115. Deus deixa ao homem a escolha do caminho. Tanto pior para ele se toma um mau caminho. Sua peregrinação, ou seja, sua viagem será mais longa.
se não existissem montanhas, o homem não compreenderia que é possível subir e descer. E se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito adquira experiência, e para isso é necessário que conheça o bem e o mal. É por isso que há a união do espírito ao corpo. Questão 119. Isso é interessante, né? Porque mostra que a existência física tem um propósito no nosso aprendizado. Ela não é uma forma de punição. Ela é uma etapa do aprendizado da gente. 635. As diferentes posições sociais criam necessidades novas, que não são as mesmas para todos os homens. Não fica parecendo que a lei natural não é uma regra uniforme? Essas diferentes posições, aí o Espírito explicando, essas diferentes posições estão na natureza das coisas e segundo a lei do progresso. Isso não impede a unidade da lei natural, que se aplica a tudo. E aí o Kardec comenta, as condições da existência do homem mudam de acordo com os tempos e os lugares, resultando para ele necessidades diferentes e posições sociais apropriadas a essas necessidades. Já que essa diversidade está na ordem das coisas, ela é conforme a lei de Deus. Lei que não deixa de ser uma única em seu princípio. Cabe à razão distinguir as necessidades reais das necessidades artificiais ou convencionais. Quer dizer, dizer que as necessidades são diferentes tem a ver com a forma como a gente vive, tem a ver com a forma como a gente escolhe. Mas, no fim das contas, quando a gente soma as nossas experiências, então a lei natural está colocando a gente onde a gente precisa para aprender. E nesse sentido ela é igual para todos, porque ela vai nos dar sempre as condições de aprender o que precisa. 636. O bem e o mal são absolutos para todos os homens? A resposta é: a lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende principalmente da vontade que se tenha de praticá-lo. O bem é sempre o bem, e o mal é sempre o mal. Seja qual for a posição do homem, a diferença está no grau de responsabilidade. 637. Será culpado o selvagem que, ao ceder ao seu instinto, se alimenta de carne humana? A resposta é: eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, o homem é tanto mais culpado quanto melhor sabe o que faz. Aí o Kardec explica. As circunstâncias dão relativa gravidade ao bem ou ao mal. Muitas vezes o homem comete erros que, embora venham da posição em que a sociedade o colocou, não são menos repreensíveis, mas a sua responsabilidade é proporcional aos meios de que ele dispõe para compreender o bem e o mal. É por isso que o homem esclarecido que comete uma simples injustiça é mais culpado aos olhos de Deus do que o selvagem ignorante que se entrega aos seus instintos. 638. Parece às vezes que o mal é uma consequência da força das coisas. Seria, por exemplo, em certos casos, a necessidade de destruição até mesmo do nosso semelhante. Pode-se dizer, então, que há infração da lei de Deus? Quer dizer, ele fala assim, parece que às vezes o mal depende da situação. E tem casos até que a gente precisa destruir o nosso semelhante. E aí tem uma infração? Aí a resposta do Espírito é: embora necessário, o mal não deixa de ser o mal. Mas essa necessidade desaparece à medida que a alma se depura, passando de uma existência a outra. Então, o homem se torna mais culpado quando comete, porque ele melhor compreende esse mal. 639. O mal que nós cometemos não resulta muitas vezes da posição em que outros homens nos colocaram? Quais são, nesse caso, os mais culpados? O mal recai sobre aquele que foi seu causador. Assim, o homem que é levado a praticar o mal pela posição em que seus semelhantes o colocaram é menos culpado do que aqueles que causaram esse mal, porque cada um será punido não só pelo mal que tenha feito, mas também pelo mal que tenha provocado. Quer dizer, a mão que mata nem sempre é a única culpada. A mão que manda matar. Até a nossa própria lei fala disso, né? O mentor de um crime é mais culpado que o executor, ou tão culpado quanto o executor, né? 640. Aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outro, é tão culpado quanto este?
A resposta do Espírito é como se houvesse praticado. Aproveitar do mal é participar do mal. Talvez tivesse recuado diante da ação, mas se ele tira proveito do mal por encontrá-lo realizado, é porque o aprova e o teria praticado se pudesse ou se tivesse tido coragem de fazer, ou se tivesse ousado. Nesse caso, eu acho que isso também precisa ficar muito claro, né? Se você não faz porque você não tem coragem, mas tira proveito de quem faz, dá na mesma. Então, quer dizer, alguém foi lá e roubou um dinheiro do outro. Você sabe que ele roubou. Mas você fala assim, ele já roubou mesmo, vou usar. Né? O que eu vou fazer? Então, você está tirando proveito. Você só não teria coragem de roubar. Né? É mais ou menos a mesma coisa. Eu tiro proveito do que uma pessoa faz. Mas ela já fez mesmo, agora eu vou tirar. Vou aproveitar, já foi mesmo. Mas se aquilo ali era uma coisa errada e você podia evitar de tirar proveito daquilo, então você está tirando proveito, você só não teve coragem de fazer. Questão 641. O desejo do mal será tão repreensível quanto o próprio mal? Quer dizer, eu querer fazer o mal é tão ruim quanto eu fazer o mal? Depende. A virtude, quer dizer, existe virtude em resistir voluntariamente ao mal que se deseja praticar, principalmente quando haja a possibilidade de satisfazer esse desejo. Quer dizer, existe uma virtude em você resistir à vontade de fazer o mal, principalmente se você tem chance de fazer o mal. Se, porém, faltou apenas ocasião para isso, o homem é culpado. Quer dizer, se você só não fez porque você não podia, então você é culpado. 642. Para agradar a Deus e garantir sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? A resposta é não. É preciso que faça o bem no limite de suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que tenha resultado de não ter praticado o bem. 643. Haverá pessoas que, pela sua posição, não tenham a possibilidade de fazer o bem? A resposta é: não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra oportunidade de fazer o bem. Basta que esteja em relação com outros homens para se ter oportunidade de fazer o bem. E cada dia da existência oferece essa possibilidade a quem não estiver cego pelo egoísmo. Fazer o bem não é apenas ser caridoso, mas ser útil, na medida do possível, toda vez que o auxílio se fizer necessário. 644. O meio em que certos homens se acham colocados não é para eles a fonte principal de muitos vícios e crimes? A resposta é sim, mas ainda aí há uma prova que o espírito escolheu, quando estava em liberdade, quer dizer, fora da matéria antes de nascer. Ele quis se expor à tentação para ter o mérito da resistência. 645. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna para ele um arrastamento quase irresistível? A resposta é: arrastamento? Sim. Irresistível? Não. Porque mesmo dentro dessa atmosfera viciosa, você pode encontrar algumas vezes grandes virtudes. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer uma boa influência sobre os seus semelhantes. 646. O mérito do bem que se faz depende de certas condições? Em outras palavras, há diferentes graus no mérito do bem? A resposta é: o mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Não há mérito algum em fazer o bem sem esforço e quando nada custa. Deus leva mais em conta o pobre que reparte o seu único pedaço de pão do que o rico que apenas dá do que lhe sobra. Jesus já disse isso ao propósito do óbolo da viúva, que é uma parábola famosa, né? A mulher que dá a única moeda que ela tem no templo, enquanto os outros ficam lá falando que deram isso e aquilo. E ele fala que aquela mulher estava dando muito mais, porque ela não tinha nada, ela só tinha moeda, do que quem estava lá dando um monte de coisa que era excesso. Divisão da lei natural. 647.
Toda a lei de Deus está contida na máxima do amor ao próximo ensinada por Jesus? A resposta é: certamente essa máxima encerra, ou seja, ela engloba todos os deveres dos homens uns para com os outros. Mas é necessário mostrar a eles a sua aplicação, pois caso contrário deixarão de praticá-la, como fazem até hoje. Além disso, a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida, e essa máxima é apenas uma parte da lei. Os homens necessitam de regras precisas. Os preceitos gerais, ou seja, os princípios gerais e muito vagos, deixam muitas portas abertas à interpretação. 648. O que vocês pensam, ou o que você pensa, ele fala para o Espírito, né? Da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade, que são aquilo que eu falei para vocês no começo, né? E a resposta do Espírito vem dizer isso. Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Vocês podem, então, adotá-la, sem que por isso tenha qualquer coisa de absoluta. Ou seja, vocês podem usar isso como uma regra, né? essa divisão em 10 leis, né, que é de Moisés, mas ela não é absoluta. Como não tem os demais sistemas de classificação, ou seja, como os demais sistemas de classificação das leis naturais também não tem nada de absoluto. Pois porque eles dependem do ponto de vista sobre o qual se considera uma coisa. A última lei, a de justiça, amor e caridade, é a mais importante. É por meio dela que o homem pode se adiantar mais na vida espiritual, uma vez que ela resume todas as outras. Que foi o que Jesus veio falar pra gente, né, gente? E assim a gente encerra o capítulo 1. Então, no próximo episódio, a gente vai começar a falar, os próximos capítulos vão falar de cada uma dessas 10 leis que o Kardec perguntou para o Espírito se servia para a gente fazer essa classificação, né? Como eu comentei com vocês no começo do capítulo. Então, muito obrigado e até lá.